Bom dia a todos. Vamos dar início à reunião técnica, à área da qualidade. Vamos ser o menos formal possível, até porque pela própria reunião, pela dinâmica da reunião, a reunião técnica, exatamente técnica, né? Eu quero saudar todos, dar boas-vindas a todos. Primeira mesa, na pessoa do Dr. Lobo, do secretário de Ciência e Tecnologia, Eduardo Seton, nosso parceiro, nosso chefe, né, o IBEC, está ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, meu patrão. Né? Dizer a todos vocês que sejam bem-vindos a Maceió. Né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas essa chuva, para vocês que vieram de fora admirar as belezas do nosso estado, de Maceió, realmente não é uma boa coisa essa chuva. Né? Mas para nós, ela é bem-vinda. Né? Bem-vinda porque é do período dela, essa chuva. O sertão aí, o estado está seco, como todo o Nordeste do Brasil. Né? E a gente não está fora do Nordeste, está bem dentro do Nordeste. E Maceió também estava precisando dessa chuva. Né? É lógico que eu tenho pena de vocês, mas espero que daqui... passageira, é rápida. Espero que daqui para o final da semana essa chuva já tenha cessado um pouco, pelo menos em Maceió. Tenho a certeza de que esta reunião, como as demais reuniões que sempre se realizam, se realizaram, será bastante proveitosa, né? Porque aqui está o cérebro, né, presente nessa sala da área da qualidade. São os técnicos que fazem toda essa área, não só na fiscalização, mas na formulação de ideias, de decretos, de portarias, etc, etc. Tudo isso é discutível com esse público aqui presente. Né? Tenho certeza que dessa reunião estará bons frutos. Né? Essa é a primeira reunião deste ano, né? O primeiro encontro desse ano na área de qualidade. Né? Esse encontro se realiza no primeiro semestre e no segundo semestre. Né? E, geralmente, esse encontro é feito da cercania do Rio de Janeiro, do Rio Capital, Petrópolis, Teresópolis, e aí vai, um bocado de Ópolis, né? Mas que nós somos agraciados, né, com a presença de vocês. Quer dizer, o IMETRO realmente atendeu a nossa solicitação, né, de poder patrocinar esse evento, que só engrandece o estado de Alagoas. Tá? Eu quero pedir desculpas antecipadamente porventura tenha havido algum desencontro, na logística do encontro, desse início desse encontro. Espero que se resolva, se por acaso houve algum desencontro, né? E que chegamos ao fim do encontro. Tranquilo, sem nenhum problema, tudo resolvido. Né? E bom dia a vocês. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar falando da nossa satisfação de estar aqui em Maceió, estado de Alagoas, terra que, sem dúvida alguma, sempre muito admirada por nós e, no nosso entender, propicia um ambiente adequado para nós discutirmos as questões ligadas à nossa área de atividade. Gostaria também de agradecer ao amigo Virgílio pelo convite, por ter nos estimulado a realizar o evento aqui e ter criado as condições. Virgílio, até agora, tudo 100%, não identificamos nenhum tipo de dificuldade. Certamente é isso que vai acontecer ao longo de todo o encontro. Gostaria então de sinceramente agradecer a você pelo convite, pelo esforço no sentido de realizar o evento a contento. Falando um pouco sobre o encontro, vocês receberam uma pauta e vocês devem ter percebido que nós estamos fazendo uma certa modificação na estrutura de organização do evento. Até então nós vínhamos usando esse evento para discutir muitas questões do dia a dia e nós estamos querendo dar uma codificada, passando a discutir algumas questões mais estratégicas, algumas questões mais significativas no sentido de nortear a atividade de fiscalização de produtos no Brasil. Nós temos observado ultimamente uma demanda muito grande por ações de fiscalização. O que vem ocorrendo é que, por conta desse ambiente de economia globalizada,
as demandas ao INMET para regulamentar e fiscalizar produtos, por questões de defesa do cidadão, por questões de proteção à saúde, à segurança do meio ambiente, mas mais recentemente, muito por questões ligadas à proteção da concorrência, vem sendo crescente em termos quantitativos de complexidade as demandas por regulamentar produtos. E essa rede fez um esforço muito grande nos últimos anos no sentido de aumentar a capacidade de fiscalizar, no aspecto quantitativo. Nós nos modernizamos, automatizamos as ações de fiscalização, capacitamos melhores fiscais, mas, de qualquer forma, ainda há um salto a ser dado, que é trabalhar um pouco melhor a qualidade da ação fiscal. Isso passa por uma série de modificações, e uma delas bastante significativa é que nós, hoje, praticamente nos limitamos a fiscalizar a ponta, o produto no varejo. Para poder dar conta a essa crescente demanda, nós vamos ter que deslocar a ação fiscal do varejo para dentro da fábrica, para dentro do centro de distribuição e assim por diante. Então, a programação deste encontro, nós dedicamos um meio-dia para discutir algumas questões operacionais, mas o resto do encontro, 3/4 do tempo destinado ao encontro, nós vamos discutir essa questão de modernização da ação fiscal, no sentido de melhorar a qualidade da ação fiscal. Nós melhoramos muito a quantidade, precisamos agora discutir um pouco mais a melhoria da qualidade da ação fiscal. E esse é o foco desse nosso encontro. Nós dedicamos, então, 25% do tempo a discutir algumas questões operacionais, mas 75% do tempo da programação nós vamos discutir algumas ações no sentido de melhorar a qualidade da ação fiscal. Eu vou fazer um relato de um evento que eu participei lá no Reino Unido recentemente, que se discutiu essas questões de melhoria da qualidade da ação fiscal. Nós vamos fazer uma apresentação rápida de um guia de orientação para a elaboração dos planos de trabalho que define os quantitativos de ações fiscais nos próximos 4 anos. Em resumo, a tônica do nosso encontro vai ser focada na melhoria da ação fiscal, sem perder de vista a necessidade de discutir algumas questões também do nosso dia a dia. Então, eu espero que nós tenhamos um encontro bastante profícuo nesse sentido, que possamos efetivamente discutir essas questões focadas na melhoria da ação fiscal. Sejam bem-vindos e agradeço a presença de todos. Passo a palavra então ao secretário. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria saudar a mesa, saudar aqui o amigo do Chico, que nos colocou como padrão sobre a situação da violência. E eu já gostei, assim, quando ele já colocou o ambiente como um ambiente técnico, informal, com duas formalidades. Eu sei que quando chega o secretário vai falar, todo mundo já fica com o secretário, é comigo, enfim. Mas vou falar um pouco daqui a pouco sobre a situação. Saudar de todo mundo aqui, agradecer em nome do Estado pela escolha de Alagoas para sediar esse encontro técnico. E aí eu queria fazer saudar a todos vocês e queria fazer um registro aqui, que eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas, já trabalhei um pouco, na verdade, quando eu estive no ambiente, como digito, assim, um ambiente técnico, eu me sinto um pouco mais à vontade. Não gostava, por não estar no ambiente político. Na verdade, eu tenho dito assim, eu tenho sempre dito, eu não gosto muito da questão assim, você é um técnico, você não é um político. Eu acho que, a partir do momento que você assume uma secretaria de Estado, você é um político. Então, mas, em todo caso, eu me sinto bem à vontade, assim, num ambiente como esse. E eu queria que eu não posso ficar tão à vontade para não me alongar demais, porque obviamente a programação é essa cumprida, mas eu queria colocar algumas questões assim, que eu acho importantes em relação à questão da qualidade da metodologia, e um pouco do papel assim, do INMET a nível nacional, para destacar aqui o INMET e do INMET a nível local. No finalzinho de 2010, eu assumi como
vai dar um passo mais do anterior. E o que aconteceu, né, que ao assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, eu me deparei com uma realidade completamente diferente. E passei isso 23 anos praticamente dentro da universidade, com alguns trabalhos com a indústria, né, com o setor de petróleo, Petrobras, desenhei aqui carreira dentro da universidade nessa linha, um projeto de importância com Petrobras. Foi construído um laboratório assim, muito grande aqui na UFAL, assim, na Universidade Federal. Até o laboratório ele é uma anomalia dentro da universidade, porque, embora parte da computação científica, foi um investimento de mais de 20 milhões de reais feito pela Petrobras dentro da universidade. E eu coordenava esse projeto e até em função dele, eu acho que ele foi o culpado por estar Então, eu assumi a secretaria, né, eu também fui convidado, né, para ser o presidente do Conselho da Rede Meteorológica, na Alagoas. E assumi, na verdade, uma série de funções, né, no Estado e acabei, né, me envolvendo com muitas atividades e não tive, né, a oportunidade de fazer o que estamos fazendo agora, né, não só nesse momento, mas também se encontrou também há cerca de um mês, né, tentando desenhar, né, algumas parcerias mais concretas, né, e conjuntas, inclusive envolvendo a própria rede meteorológica, né, porque a gente pode, eu tenho certeza que eu conheci a rede meteorológica, primeiro que eu conheci no IMET, há um mês atrás, a nossa reunião. A estrutura do IMET assim, é absolutamente assim, impressionante. Eu queria parabenizar a você e a equipe que eu encontrei no IMET, a equipe que eu encontrei no IMET, a equipe da equipe, né? Eu fiquei realmente, quando ele disse isso, eu fiquei muito impressionado, né, com o que eu vi. Eu acho que a gente pode. Eu acho que é preciso inclusive, né, é preciso, inclusive, que tanto o governo do Estado quanto as próprias instituições do Estado, né, a indústria, possa aproveitar e se valer mais das oportunidades que o IMET pode trazer para e as parcerias do IMET, algo imenso. Então, eu queria só destacar, assim, em relação à questão da qualidade, algumas ações que estão sendo trabalhadas aqui pelo governo do Estado. Né? Eu vou falar um pouquinho de indústria, porque eu acho que a indústria, né, é um pouco o foco, né, e vocês precisam das informações aqui em relação ao Estado de Alagoas. Né? O governador Teófilo Otoni aqui, né, nessa questão, teve um trabalho assim, fantástico em relação ao desenvolvimento econômico aqui do Estado. Né? O secretário Luiz Alberto Gomes, também, que é um amigo pessoal dele, transformou uma parte da indústria aqui em Alagoas. Né? Como eu acho que a maioria dos senhores sabem, né? A gente tem um perfil, né, que foi durante muitos anos assim, açúcar e álcool. Né? E hoje nós temos assim, algumas novidades no cenário, né, da indústria de Alagoas, que eu queria colocar aqui para vocês, que eu acho que são importantes, inclusive para parcerias futuras, né, envolvendo o governo federal, o governo do Estado, o INEP, enfim. São dois destaques que eu queria fazer. O primeiro é que a presidente da República ela teve aqui há cerca de 6 meses para inaugurar uma nova unidade, na verdade, a duplicação da Braskem. E ela publicou essa unidade, fez um investimento de mais de 1.300 milhões de reais aqui no Estado. E a partir da implantação dessa unidade, nós passamos a ser Alagoas o maior produtor de PVC da América Latina. Né? E em torno dessa âncora, né, está se consolidando, se formatando a cada dia que passa uma cadeia produtiva da química e do plástico, aqui em Alagoas, né, com a vida de algumas indústrias importantes do setor para o Estado. Né? É um trabalho em parceria do governo federal, do governo do Estado, Confederação da Indústria, enfim, SEBRAE e os parceiros todos. Então, essa cadeia
é uma cadeia que, inclusive como engenheiro civil, engenheiro e segurança, eu fiquei bastante impressionado quando eu vi algumas indústrias e o tipo de desenvolvimento que eles estavam fazendo, e que a gente tinha, inclusive, pouca conexão com a universidade, um desconhecimento mesmo do que acontece no Estado. Fiquei impressionadíssimo com essa cadeia. Eu acho que essa cadeia, na verdade, ela é uma oportunidade. A gente está trabalhando com a Confederação Nacional da Indústria para tentar trazer um polo tecnológico, na verdade, várias unidades de laboratório, para atendimento a essa cadeia, na verdade, desenvolvimento e inovação dessa cadeia. A gente está trabalhando nesse momento este projeto de um polo de tecnologia para atender a indústria de plástico, que, na verdade, é um dos polos tecnológicos que estão sendo trabalhados em Alagoas. Mas eu vou falar dos polos tecnológicos daqui a pouquinho. Eu vou só colocar outra informação importante, eu acho. Em relação à indústria local, eu acho que a gente pode ter alguns trabalhos aí mais adiante, em parceria, são oportunidades que eu queria deixar. Aqui em Alagoas está sendo implantada nesse momento a primeira usina de etanol de segunda geração da América Latina. Então isso está acontecendo em São Miguel dos Campos, com a empresa chamada Granamil, está se implantando aqui. E aqui em Alagoas, a gente tem grandes grupos dentro da universidade que trabalham com a parte de tecnologia e a parte de melhoramento genético de cana-de-açúcar. Então, inclusive pelo histórico da Universidade de Alagoas, a parceria que foi feita com as usinas de açúcar, eu não sei se os senhores sabem, mas 60% da cana plantada no país hoje é melhorada geneticamente aqui em Alagoas. Então, em função também disso, a Granamil está se instalando aqui e já está trabalhando em alguns projetos com a universidade no sentido de produzir, melhorar geneticamente a cana, produzir a cana energia, que paradoxalmente é uma cana que você tem que trabalhar o melhoramento genético na direção contrária de tudo que foi feito até então. Porque para a cana, a produção de açúcar alto, se trabalhava uma cana o menos fibrosa possível. E para a produção de energia, a partir de biomassa, se trabalha em outra direção. Então, esse é um trabalho que está sendo feito aqui também. E essa indústria, eu acho que do ponto de vista tecnológico, é o maior diferencial que nós temos aqui em termos de indústria com base tecnológica no Estado, nesse momento. Então, só para concluir, eu falei um pouco da parte da indústria, e eu queria falar um pouco agora dos polos tecnológicos que está sendo feito aqui pela Secretaria de Ciência e Tecnologia nos últimos 2 anos. Então, a primeira coisa, nós estamos concluindo nesse momento um plano estratégico para ciência, tecnologia e inovação no Estado de Alagoas, e para isso está contratado uma consultoria do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, que é uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que está concluindo a elaboração desse plano estratégico daqui a mais 3 meses. Então, já estamos realizando algumas oficinas, enfim. Então, esse é o primeiro projeto estratégico. O segundo, que eu queria colocar aqui também, que tem a ver assim, com a qualidade. Nós temos problemas assim, no Estado, o Gil sabe disso, no Estado, no município, que também está dando uma virada agora completa, na história da cidade de Maceió. Nós temos problemas assim, de gestão e de qualidade assim, em todas as organizações, instituições aqui em Alagoas. E tem sido feito um trabalho aqui em Alagoas, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Planejamento. Foi implantado o modelo de excelência em gestão pela Fundação Nacional de Qualidade pelo Movimento Alagoas Competitivo. Então, a Secretaria, se não me engano, não tem essa informação mais precisa, mas o que passaram foi a primeira Secretaria de Estado do Brasil que teve o modelo de excelência em gestão implantado. Então, aqui em Alagoas, que foi um movimento que começou com o Jorge Gerdau, numa parceria com o governador, ele foi homenageado recentemente pelo governador.
E nós contratamos, nesse momento, o trabalho está começou na semana passada, a Fundação Nacional de Qualidade e o Movimento Alagoas Competitivo para a implantação do modelo de excelência e gestão nas empresas que trabalham a ciência, tecnologia e inovação aqui em Alagoas. Na verdade, é a própria Secretaria, a Fundação de Amparo à Pesquisa, que é a FAP, que é o equivalente a FACEP, Pernambuco, FAPESP, FAPESP, enfim. A FAP está sendo feito esse trabalho aqui na Federal, e também o INTEC, que é um órgão de tecnologia da informação aqui do Estado. Então, esse trabalho vai levar 18 meses e a gente aí está caminhando, né, para qualificar a gestão do sistema de ciência e tecnologia. Então, é um plano estratégico, uma ação para melhoria da qualidade em gestão, né, e um conjunto de polos tecnológicos, né, que eu acho que é o principal ponto de vinculação entre nós todos, né, que estamos aqui. Eu falei do polo de biotecnologia, né, o polo de química e de plástico, que está sendo elaborado o projeto ainda. Só que nós temos hoje, aqui em Alagoas, estamos em fase final de conclusão, concluindo já, 2 polos tecnológicos voltados para a agricultura, né, para a cadeia produtiva do leite, laticínios e derivados, né, e para a hortifruticultura e mandiocultura. Ou seja, a ideia, né, é bem na linha, né, do que o Tolo colocou aqui, né, para que a gente consiga, de alguma forma, qualificar os produtos alagoanos, né, certificar. Então, a gente vai precisar, a ideia desse laboratório é essa, entendeu? É a prestação de serviços tecnológicos para os produtores de leite, de hortifruticultura e de mandiocultura. Então, a gente já está com os equipamentos todos comprados, né? Estão lá na Secretaria, o crédito está sendo finalizado e a gente está começando a trabalhar a questão da operacionalização, como é que isso vai funcionar e como é que isso vai operar a partir desse ano no apoio a essas cadeias, né? A cadeia produtiva do leite, né? Eu acho que também é uma grande oportunidade, né? Porque em Alagoas, nós somos o quinto maior produtor de leite do Brasil. E há 30 anos, a bacia leiteira aqui em Alagoas, batalha, com a experiência histórica, né, era uma referência do ponto de vista tecnológico. Inclusive, me assustei, eu tenho 43 anos, cheguei em Batalha para visitar o prédio do polo tecnológico, e o prefeito chegou para mim e disse assim: secretário, isso aqui é a reconstrução da história de Alagoas, daqui de Batalha. Eu não sou quando eu conheci essa história. Ele me contou, ele disse: olha, há 30 anos, Batalha era uma referência nacional na produção de tecnologia para a parte de leite derivados aqui no Brasil. Vinha gente de fora, vinham estudantes, professores, pesquisadores aprender disseminação artificial aqui em Batalha, né? E, infelizmente, aqui no estado, passou por uma fase muito difícil e dura. Nos últimos 30 anos, várias coisas foram destruídas e nós estamos reconstruindo, né? Isso é um fato, né? E aí eu queria colocar isso também como uma oportunidade, né? Então, veja, são esses 2 polos que estão em construção agora, nesse momento, que a gente vai começar a operar esse ano. Eu acho que aí é um ponto de ligação entre MEC, projeto meteorológico, universidade. A gente pode juntar isso tudo agora. Além desses 2 polos, tem um outro polo, que é um polo de tecnologia da informação e comunicação, que é um polo, na verdade é um parque tecnológico que vai ser construído aqui no nosso bairro do Jaraguá. Eu acho que vocês devem estar hospedados perto, então necessariamente vão passar pelo bairro do Jaraguá, né? Então, esse projeto é um projeto, inclusive, que está sendo desenhado e trabalhado com uma grande parceria do prefeito do Polo, né? Que colocou isso, né, como um grande projeto estruturante para o Estado. E é um parque tecnológico voltado para a tecnologia de informação, assim parecido, não sei se os senhores conhecem, não vou detalhar aqui, mas é parecido com o Porto Digital em Pernambuco, né? Na verdade, é para apoiar o empreendedorismo local. A gente tem uma série de startups que estão começando aqui, negócios novos, com estudantes, com investidores vindo buscando essa juventude, né? Nessa área, a gente conseguiu, há cerca de 6 meses, um prêmio
né, um prêmio até inclusive da ONU. 3 jovens aqui desenvolveram um aplicativo de inclusão social para surdo e mudo, né, e eles conseguiram um grupo de investidores, né, num evento que a gente fez aqui, e foram para o Salão Rio Info 2012, ganharam o prêmio de inovação no Salão. Depois eles foram para Abu Dhabi, ganharam o prêmio em Abu Dhabi de melhor aplicativo de inclusão social do mundo. E aconteceu isso em função desse movimento do Polo de Tecnologia em Alagoas, né, que é um outro tema aí que a gente está tratando. Enfim, mas em linhas gerais, né, eu queria deixar isso, né, aqui para os senhores. Né, saudar a todos os senhores, desejar aí um ótimo evento, né, e deixar aqui um recado para vocês que levem o presidente do MEC, né, essas informações todas, e dizer que o Estado de Alagoas, né, está aberto a novas parcerias. Na verdade, as nossas dificuldades são as nossas oportunidades. Né? Então, eu acho que aqui estão as nossas oportunidades. Né? E responde pela parte de metrologia aqui em Alagoas, né, do regime. Certo? Então, todo o contato, né, tudo que for feito aqui em Alagoas, na parte de metrologia, né, o canal de comunicação deve ser do Dr. Regime, né? E eu, enquanto presidente da rede metrológica, certo? Do Estado, tenho uma missão, a partir de agora, de integrar definitivamente essa rede dentro de um sistema, até porque, por tudo que eu falei aqui, vocês entendem bem, são técnicos, entendem bem, por exemplo, a construção desse parque tecnológico aqui em Alagoas, que a gente está montando agora com esse polo tecnológico. Então, não há a menor possibilidade, entendeu, de nós não termos um serviço de metrologia aqui em Alagoas, desde a metrologia que o IMEC tem trabalhado, até a metrologia que a rede metrológica trabalha mais com o laboratório de análise clínica, enfim, não tem como a gente não tratar essas coisas de forma integrada. Então, a gente espera, né, eu estou à disposição, estou com essa dívida, assim, com o Virgílio já há algum tempo, né, de ir ao MEC, marcar uma reunião, ir ao MEC. Eu posso fazer uma exposição com mais detalhes, né, de cada um desses projetos, ou de projetos específicos. Né. Então, doutor Lobo, leve esse recado. Né, o canal está definitivamente aberto aqui no evento. Né, e eu queria desejar a vocês todos um ótimo evento, né, e convidar aos senhores, né, se tiverem a oportunidade. De hoje até sexta-feira, nós estamos realizando nesse momento o primeiro congresso alagoano integrado em inovação e tecnologia. Nós tivemos mais de 12 mil inscritos nesse evento e estamos com stand lá, né, alguns stands do governo do Estado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, mostrando à sociedade uma parte. Gostaria de eu ser o interlocutor dessa conversa com o Inmetro, e exatamente lhe fazer um convite para nós marcarmos uma ida sua lá ao Inmetro, para falar sobre esses projetos com a diretoria do Inmetro, e nós podemos discutir parcerias, de que forma o Inmetro poderia ajudar esse seu esforço. Queria, acima de tudo, parabenizá-lo, porque ao ter um direcionamento estratégico para a sua pasta, fica claro o seu compromisso com a função como secretário do Estado. E eu gostaria, então, de convidá-lo para conversar com o professor Leonardo, nosso presidente, no sentido de nós marcarmos, aí, conciliar a sua agenda com a dele, no sentido de marcar uma sua ida lá, oportunidade de o senhor conhecer Xerém. O senhor não conhece Xerém? Não conhece. Eu me permiti, então, fazer essa interlocução para criar a oportunidade do senhor ir lá diretamente falar desses projetos para nós e nós podemos discutir aí alguns passados. Bom, está aceito. Acaba marcado isso aí. Muito obrigado, parabéns aí pelas suas palavras, soaram muito bem para nós. Obrigado.